Ponto 5, no estudo das duas testemunhas, os que nele adoram. Então foi dado ordem para medir o templo, o altar e os que nele adoram. É claro que essa adoração está ligada aos israelitas e provavelmente não só os sacerdotes, mas os israelitas que levaram algum pedido, né, ali no altar dos holocaustos, e o sacerdote conduz esse pedido até o altar do incenso. Então as orações que estão chegando no altar do incenso, vamos dizer, Deus já está recebendo, está protegendo essas pessoas. O comentário do material didático diz: os israelitas fiéis também serão protegidos, junto com o templo, né? Com o altar. Bom, o texto também, depois que Deus falou para medir o templo, o altar e o que nele adora, o versículo 2 disse: deixa o átrio que está fora do templo, e não o mexas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. O comentário diz: como a medição está falando de proteção, é óbvio concluir que só receberá proteção os que estiverem no santuário, no templo. Os que estiverem no átrio não terão proteção, mas como este foi dado às nações, sofrerão nas mãos das nações e do seu líder, que é o anticristo. A referência certamente está dizendo que os israelitas fiéis receberão proteção divina, o que é corroborado por Apocalipse 7. Esse texto fala exatamente da proteção de israelitas das diversas tribos. Então, esse período da grande tribulação, as nações, elas estão acreditando no anticristo, numa aliança com o anticristo, e essa será uma área que Deus permitirá que o anticristo pise com as nações durante esse período da grande tribulação. O número 7 diz que eles pisarão a cidade santa por 42 meses. As nações pisam a cidade santa por 42 meses. 42 meses equivale a 3 anos e meio. Se você for colocar 42 meses, né, você pegar, por exemplo, 12 meses, que é um ano, mais 12 meses, 24 meses, são 2 anos. Se você botar mais 12 meses, 3 anos, então faz 36 meses. E se você botar mais 6 meses, meio ano, então 42 meses. Ok? Então, quando a Bíblia fala assim em 42 meses, ela está fazendo uma referência à grande tribulação. E que ela é dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. O texto ensina que durante metade da grande tribulação, que dura 7 anos, as nações terão domínio sobre a cidade santa. Hoje, as nações já têm um domínio parcial sobre Jerusalém. Vários pontos de Jerusalém, em 1948, foram considerados pela ONU pontos turísticos e patrimônio das nações. Nós tivemos aí há 2 anos atrás o presidente dos Estados Unidos, que é aquele presidente meio controverso, né, Donald Trump. Ele tomou a atitude de mover a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Com essa atitude, ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Segundo a ONU, não é. Segundo a ONU, Jerusalém pertence às nações. Jerusalém é dividida. Israel não pode ter ela como capital. Ela não é uma cidade integral de Israel. Israel tem direito a alguns pontos dela. Isso é o que a ONU fala, né? Porém, esse presidente dos Estados Unidos, ele não tinha regras, né? Ia fazendo as coisas mesmo sem o consentimento da ONU, já que os Estados Unidos é, vamos assim, a maior potência do mundo atual, o vencedor da Segunda Guerra Mundial. Aquele homem pegou e tomou essa atitude.
Prosseguindo na leitura. Durante a grande tribulação, este domínio vai aumentar com as nações encabeçadas pelo anticristo. Então, hoje Israel está numa posição que Israel está sendo privilegiado por essa atitude desse presidente dos Estados Unidos. De alguma maneira, o anticristo ele vai também influenciar Israel para Israel recebê-lo como Salvador, como Messias, como ungido, como alguém que está solucionando os problemas de Israel, né? Um país que tem muitas resoluções da ONU condenando Israel. Então, durante a grande tribulação, o poder, o domínio da ONU e do anticristo vai aumentar sobre Jerusalém. O comentário prossegue. Esse período de 42 meses certamente refere-se à primeira parte da grande tribulação, quando o anticristo estará em aliança com Israel. Então, quando nós lemos Daniel capítulo 9, principalmente a partir do versículo 24, ele diz claramente que o anticristo ele vai fazer uma aliança com muitos, ou seja, com muitas nações, inclusive com Israel, durante uma semana. Uma semana de anos são 7 anos. E diz que na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, ele rompe essa aliança e ele começa a perseguir Israel. Diz que sob as asas da abominação virá o assolador. Então, esse momento que as duas testemunhas estão pregando e que o templo, o altar e os que nele adoram estão sendo protegidos, certamente é na primeira parte da grande tribulação. Porque é também a hora das duas testemunhas falarem de Jesus para Israel, dizendo, olha, vocês rejeitaram o verdadeiro Messias e vocês acabaram de fazer aliança com um falso Messias. Por quê? As duas testemunhas, se elas estão profetizando, como parece, na primeira parte da grande tribulação, esse é o momento que o anticristo está em aliança com Israel. É o momento que o anticristo está enganando Israel. Então, as duas testemunhas, elas provavelmente profetizam nesse período da grande tribulação, na primeira parte da grande tribulação. Porque o texto diz claramente que elas vão profetizar só por metade da grande tribulação. 1260 dias, que é o mesmo que 42 meses, que é o mesmo que 3 anos e meio. Ou ainda tem a expressão que Daniel também usa, e o Apocalipse vai usar em outro momento, que é tempo, que é 1 ano, tempos, que são 2 anos, ou seja, tempo e tempos são 3 anos, e metade de tempo, ou seja, 3 anos e meio. Então são números que o Apocalipse vão nos passando para nós, vamos dizer, juntarmos como um quebra-cabeça para conseguirmos entender o momento que essa revelação vai se cumprir. O comentário prossegue. Essa aliança do anticristo, né? A aliança essa que será quebrada na metade da grande tribulação, ou seja, 42 meses após a aliança ser firmada. Então, observe, na metade da grande tribulação, o que acontece de interessante? Olha, as duas testemunhas são mortas. Elas ressuscitam, como nós lemos e ainda vamos comentar mais. Sobe ao céu aos olhos de todos. Um grande terremoto atinge a cidade. A aliança de Israel com o anticristo é quebrada. Certamente a morte das duas testemunhas e esses sinais colaboram para o rompimento dessa aliança. E sob as asas da abominação virá o assolador, ou seja, o anticristo, ele inicia então um período de perseguição a Israel. Então a metade da grande tribulação é um momento fundamental para Israel, para a escatologia, porque é o momento que realmente Israel começam a aparecer israelitas, vamos dizer, crendo em Jesus como Salvador, como Messias, crendo na palavra das duas testemunhas, e se convertendo a Jesus. Então a conversão a Jesus vai aumentando, como o profeta Joel também profetizou, que Deus
dará sonhos e visões aos israelitas, e esses sonhos e visões, claro, terão a finalidade de aproximá-los de Jesus Cristo. Esse é um momento glorioso para Deus, porque os israelitas vão então se converter a Jesus, cumprindo também a palavra do apóstolo Paulo, que disse que por fim todo Israel será salvo. Mas eles não se convertem nessa metade da grande tribulação. Vai haver conversões pontuais. Essas conversões vão crescendo até que no final da grande tribulação, depois, ou seja, no final de 7 anos, tá ok? A metade da grande tribulação são 3 anos e meio. No final de 7 anos, todo Israel estará crendo em Jesus como Messias e todo Israel será salvo.